Está começando mais um Câmara Entrevista e hoje estamos aqui com a professora Valneide Aspiros, que irá nos contar um pouquinho mais sobre as suas histórias e experiências de vida. Oi, prof. Valneide. Oi, Gi, tudo bom? Tudo bem? Conta um pouquinho sobre a tua história e o porquê você escolheu lecionar, o porquê ser professora. Eu acho que é muito interessante quando você pode falar sobre a nossa história. E a docência, eu acho que é mais do que uma vocação. Ser professora implica doação. E eu tive um belo exemplo, que foi minha mãe. Minha mãe era professora, eu ia com ela às aulas, eu a via dar aulas, e desde os 6 anos de idade eu quero fazer isso da minha vida. Eu queria ser professora aos 6 anos. Para mim aquilo era um mundo mágico, vê-la dar aulas me parecia algo que tinha de ser. Não tive dúvidas nenhuma na escolha do curso. Eu fiz como ensino médio magistério, mas eu logo me dei conta de que eu não tinha vocação para trabalhar com os pequenos. Apesar de ter experimentado trabalhar com diferentes níveis de ensino, eu logo vi que não era essa a minha vocação. O que eu gostava era do desafio dos maiores. Então eu trabalhei com ensino fundamental, eu trabalhei com ensino médio, mas eu me encontrei mesmo foi no ensino superior. Isso é algo sensacional. A qualificação é um desafio muito interessante, porque mesmo que nós formemos os formadores, esse desafio é um ciclo que se renova constantemente e que precisa pôr esses professores no desafio também, pela busca. Você vê, você está no meu escritório onde só há livros por todos os lados. A dúvida tem que estar sempre conosco. Eu tenho que sempre pensar, eu não sei isso, eu preciso descobrir. Você lembra da sua primeira aula como professora? Como é que foi essa experiência? As minhas primeiras experiências no ensino, nas séries iniciais, eu acho que elas foram catastróficas, porque eu não tinha formação, eu não estava pronta, eu acho. Eu tinha praticamente a mesma idade deles, porque eu comecei a trabalhar com 18 anos, 17 anos. Eu não tinha feito 18 ainda e eu já estava numa sala de aula, muito verde, com pouca perspectiva, com pouca experiência, com pouca visão de mundo. O meu mundo era pequeno, muito limitado. Aí depois, quando eu terminei a universidade, que eu estava realmente com o título na mão, eu, em vez de ir para a sala de aula, eu tinha que voltar para a sala de aula como aluna, porque eu me dei conta que eu achava que eu sabia, o meu mundo tinha se ampliado um pouco, as fronteiras se alargaram, mas eu ainda tinha muitas dúvidas. Eu era um pouco melhor, eu já tinha realmente dado alguns passos e tinha mais dúvidas do que respostas prontas. Mas eu já comecei, eu tive a sorte de encontrar pessoas com as quais eu pude discutir muito, refletir muito sobre a prática e que tinham as mesmas dúvidas que eu. E nós formamos grupo de trabalho. E esse grupo de trabalho começou a me modificar. E eu comecei a perceber que eu tinha que melhorar, que aquilo que eu podia fazer diferente. O que nós vamos construir juntos? Mas sempre numa expectativa de construção. E o primeiro dia na universidade, no ensino superior, também, meu Deus, onde é que eu estou? Que mundo é esse? O que será que eu sou capaz? Sempre essa dúvida, achando que era preciso realmente correr muito atrás para corresponder às expectativas do grupo que eu tinha diante de mim. E isso é o que instiga o professor a essa busca constante. Quanto mais, eu preciso mais. Eu não sei. Eu tenho muitas dúvidas, eu preciso mais. Tenho de estudar mais, eu preciso saber um pouco mais. É perceber que eu não estava pronta. E, principalmente, acompanhar que a formação, as primeiras que eu recebi, não deram conta. Principalmente a do ensino médio, ou seja, o magistério que eu fiz, não me preparou para aquilo quando me pôs na sala de aula. Não. E quando eu cheguei lá, é como se tivessem me jogado num lugar, me mandaram para a guerra sem as armas. Me vi na guerra desarmada e pensei, pois bem, agora cá estou. E agora vou ter que me juntar com o que tenho, juntar meus palitinhos e enfrentar esses dragões com palitinhos, que era tentar resolver os meus problemas
com o que eu dispunha, com os recursos de que eu dispunha. Essas talvez tenham sido as minhas maiores dificuldades, que em vez de esmorecer, elas acabaram servindo como estímulo, que me mostraram um mundo que eu não conhecia. Devo muito a eles, eu os reverencio até hoje. Eles foram os responsáveis para me mostrar um mundo novo do conhecimento e que me mostrar que eu tinha de acessar esse conhecimento por mim mesma e compartilhá-lo com os meus pares e processá-lo para poder devolver aos meus alunos. Quais foram os momentos mais marcantes que tu vivestes ao longo da tua carreira? Gi, eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil. Essa foi uma experiência muito significativa. Do ponto de vista profissional, eu creio que também moldou muito a profissional que eu sou. Porque eu não tinha a perspectiva do ensino de português como língua estrangeira. Eu sempre vi o português na ótica do ensino como língua materna. Todos os meus estudos, todas as minhas leituras, todos os cursos que fiz, todo ele voltava sempre para o ensino de língua materna. Mas a experiência de ter morado nos países do Mercosul, no momento em que o Mercosul realmente começava a dar os seus primeiros passos, começava a demonstrar um interesse pelo Brasil, porque até então, historicamente, nós sempre estivemos de costas para os nossos hermanos. Isso mostrou que era necessário e eles tinham uma forma de ver o português e o ensino do português de uma maneira completamente diferente do que nós víamos e talvez até hoje vejamos o espanhol. É muito diferente. E eu chego em Montevidéu e me encontro que há uma explosão e uma busca pelo aprendizado do português, que não havia, que aqui ninguém estudava espanhol, que o espanhol era português mal falado, não precisava, ninguém precisava falar, todo mundo sabe um pouquinho, nós nos arranjamos, nos entendemos. E se não nos entendemos, falamos em inglês, que em inglês nós pensamos que conseguimos nos entender. E no Uruguai as pessoas estudavam português. E faziam e queriam desesperadamente uma certificação internacional, porque o uruguaio, assim como o argentino, não se contenta em aprender a língua de uma língua estrangeira. Ele busca que uma universidade certifique ainda por cima. Isso para mim foi uma coisa incrível, insólita, eu desconhecia. E eu passei a ser, porque eu era brasileira, formada com titulação e passei a ser era ouro em pó. E eu tive que começar a estudar, porque a perspectiva era outra. Daqui um pouco já não é a mesma forma de ensinar português para brasileiros do que ensinar português para estrangeiros. Mas não é um estrangeiro qualquer, é um hispanófono que tem uma proximidade porque as línguas são irmãs, primas entre si, com 60% de cognatos entre o português e o espanhol. Isso foi uma revolução. Mas quem quer aprender português quer aprender a cultura de um povo, quer história, quer geografia, quer saber coisas que eu não sabia. Então isso foi um marco muito interessante. Eu tive que ir para o latim entender as diferenças, quando é que essas línguas se separaram, quando é que elas eram iguais, por que mudou. Isso de novo fez uma diferença muito grande. Depois eu fui para Buenos Aires e de novo nós criamos cursos, eu trabalhei em vários institutos. A mobilidade de estudantes e de professores, ela se deu de uma forma vertiginosa. Nós tivemos que criar um programa de certificação internacional porque esses alunos queriam demais. Houve um número surpreendente de alunos aprendendo português. Aí acabou acontecendo que aqui também começou a despertar o interesse pelo espanhol. Quando eu voltei, eu virei bilíngue porque eu conseguia transitar nos dois mundos, porque eu conseguia entender quais eram as dificuldades que um brasileiro tinha quando aprendia português, que um argentino tinha quando aprendia espanhol. Essas duas coisas isso me levou a viajar praticamente o mundo inteiro para falar um pouco quais eram as dificuldades que nós tínhamos no Mercosul, por que uruguaios e argentinos, o Paraguai um pouco menos, se interessavam pelo português, por que no Rio Grande do Sul começava a despertar o interesse pelo espanhol. Ou seja, houve eu acho que foi um marco muito interessante na minha vida, poder fazer
apresentar, fazer palestras na Europa foram momentos muito marcantes. Fazer uma fala em Lisboa, para mim foi um momento muito marcante. Uma apresentação que eu fiz, uma fala na Expolingua em Madrid, foi um outro lugar que realmente deixou algo que eu não vou esquecer. Foi um outro momento fantástico. Essa em Macau, eu fui 2 vezes a Macau, antes ainda de ele ser devolvido a um território que pertencia a Portugal, antes de ser devolvido ao governo chinês. Eu acho que essa experiência de conhecer o que eles faziam pela defesa da língua portuguesa, pela língua e pela cultura, foram experiências sensacionais. Não é impossível esquecer. E teve um evento do Dia da Secretária e eu fui convidada para ir lá fazer uma fala. E eu fui, e tinha muita secretária argentina que trabalha em empresa brasileira. E eu tinha um texto do Alberto Blancas, um argentino, cujo título era Saudade. E ele explicava o que significa para nós brasileiros a palavra saudade. E só a palavra saudade está em português. E ele explica o que significa todo o texto, ele em espanhol, dizendo saudade, es magia, es alegria, es una junción de muchas cosas. E foi um momento em que eu vi muitas secretárias chorando, dizendo que nunca tinham sentido tão acolhidas por uma brasileira que não discriminava e podia ser sensível ao ponto de dizer, é isso mesmo que nós sentimos, é exatamente isso, que nunca um argentino poderia explicar tão bem o que o brasileiro acha. É alegria, é tristeza, é nostalgia, é magia, é tudo isso, é todo, e assim é verdade. Esse foi um aspecto, foi um momento muito marcante. Outro momento também, ainda no Grupo Brasil, nós ganhamos um prêmio na Embaixada do Brasil em 1998, olha quanto tempo faz, né? Como a instituição que mais fez pela educação no Mercosul. Isso foi no auditório da Embaixada, porque nós tínhamos um acordo que custou muito assinar, porque você sabe muito bem que a palavra acordo com a Embaixada adquire outra conotação. Então, esse termo andou no Itamaraty, eu discutia, eu afundei a 9 de julho para cima e para baixo e a San Pellegrino para poder mudar os termos, para encontrar um termo que não ferisse, que não criasse problema jurídico nem diplomático, para poder fazer este acordo que permitisse aos alunos da nossa instituição fazerem estágios na embaixada para diferentes cursos, dentre os quais jornalistas. Os jornalistas, as relações públicas, turismo, direito e outros faziam estágio de 45 dias na embaixada remunerados. Isso foi uma batalha de titãs, dentre outras atividades que eu fazia em Buenos Aires, e isso nos rendeu um prêmio. E este foi um momento de glória, poder estar na embaixada e receber esse prêmio lá. Tem as lúdicas, também tem. Tem uma muito bonita, fantástico. Porque, lembrando agora, nós passamos há pouco tempo aqui um vexame grande, que é o futebol, foi mal. Eu assisti uma Copa do Mundo em Buenos Aires, na embaixada, obviamente, porque o melhor lugar para um brasileiro assistir um jogo, um mundial de futebol na Argentina, é na embaixada, porque lá eu me sentia seguro, não ia levar tiro, nem pedrada, nem ovo, óbvio. Tudo decorado com balõezinhos, protegidos na embaixada. Aí quando nós ganhamos nos pênaltis, toda a embaixada ajoelhadinha, rezando lá para ganhar da Holanda nos pênaltis. Isso nós fizemos. Foi em 2000, foi isso. Foi em 2000 lá, foi. Esse é um outro, é gracioso, mas foi lá. Você lembra de algum episódio divertido que tenha acontecido em sala de aula? Sempre tem. Sempre tem. Que é aquela pessoa que você vê, desde o advento do celular, é uma coisa muito complicada. Quando você vê o camarada tal no celular, o que eu faço? Joga um sapato naquele cidadão. E a pessoa, quando você pensa, vou chegar lá, vou dar um... Ele está procurando alguma coisa para a tua aula. E a cola. Eu acho que a cola... Eu sei que existe aquela máxima de quem não cola não sai da escola, mas eu tenho que admitir que os alunos são muito criativos. E eles parece que deve ter uma escola
escola, que eu desconheço, que educa para cola. E eu não fui ainda a essa aula. E tô aqui. Quando você descobrir, me avisa que eu quero me matricular. Porque eles estão, assim, alguns passos na minha frente. E às vezes eu fico pensando, mas será, meu Deus, que eles não percebem? E eu tento dizer, da posição em que nós estamos, tem-se uma visão privilegiada. Então há alguns sinais, que são bem esses, são sinais que já acusam o cidadão. E eu aviso, o cidadão que começa a olhar para o teto e olhar para você, esse é o primeiro da minha linha de tiro. Ele quer colar. Porque quem não quer colar não vai me olhar. Porque o que ele quer comigo? Nada. Já entreguei a prova, você já está com o material. O que compete ao cidadão? Senta, faz a prova, me entrega e vai embora. Acabou, nossa relação termina aí. Se você está de olho em mim, você não está a fim de me tirar para dançar, não está me paquerando. Portanto, se me cuida, é porque não quer que eu veja o que você está a fim de fazer. Porque do contrário, meu bem, nossa relação não tem outro futuro. Começou a me olhar, eu vou para o lado, me olha, eu vou para o outro, me olha, pronto, aqueles olhinhos aqui, tá? E eu fico pensando, por que não ensinam isso? Já tem o colador cara de pau. O cara de pau, ele não tá nem, é sangue frio. Ele é realmente profissional, é o professional. Ele tá colando, ele tem a cola embaixo da prova e não é capaz, não mexe pelo sequer, não sua, não hesita, não treme. E você chega do lado e já me aconteceu, tu levanta, o camarada tá com a cola ali. Ou tá dentro da bolsa, que você tá ali a cola dentro da bolsa da garota, tá ali e você tem que, e aí essa é muito desagradável, ter que interpelar os sujeitos. Com licença, eu vi. E quando eles ficam olhando para o teto, esperando que baixe uma entidade, é cruel, nada, é aquele que não estudou e que fica esperando ou que alguém atire um aviãozinho com a cola, ou que alguém passe a prova, não posso saber do que se espera. Essas situações acabam sendo muito graciosas, porque eu só fico cuidando pela visão privilegiada. Tem-se uma visão privilegiada. E eles ficam aqui cuidando, acaba sendo muito divertido isso. Depois vira conversa de professora, e aí hoje, mas hoje foi cruel, hoje, porque quando faz prova você já sabe, oba, hoje termina mais cedo, vamos embora. Não vamos, porque tem lá 2 ou 3 que até o final matam o professor esperando, e aí você não solta, não afrouxa e fica olhando. E isso é bravo, né? O plágio ainda eu acho que é pior, porque o plágio me irrita, o plágio me transforma, o plágio me deixa furiosa, na verdade, porque eu sinto que eu aviso, ele subestima a minha inteligência. E eu tenho um programa, eu tenho um software, e eles acham que é blefe. E mas não é blefe. Teve um dia que eu mostrei para um garoto. Professora, não é possível que você tenha. Tenho. E mostrei o meu farejador de plágio. Eu tenho o meu próprio, típico, e tenho um software. E eles não acreditam e insistem. E agora o bom é que foi institucionalizado o problema do plágio. Então vai ficar mais fácil, porque daí não é uma luta inglória de um professor contra os alunos, mas é muito desagradável. Então é como roubar galinhas. É a mesma coisa. Apropriar-se das ideias dos outros é muito ruim. Quais são os teus planos para o futuro? Tem alguma novidade? Olha, tem, porque obviamente nós, como todo bom professor, nós precisamos estar em constante estudo. Eu estou fazendo um doutorado. Eu me interesso muito, e você deve lembrar que eu gosto muito da oralidade. A oralidade é um assunto que me fascina. Gosto também do texto escrito, mas a oralidade em particular. Eu criei já há uns 2 anos uma tabela para avaliação do desempenho da oralidade, você deve lembrar. E aí eu me interesso pela retórica, pela oratória. E em programa de doutorado, estou fazendo um doutorado, então, em letras, para estudar um pouco sobre a retórica, como é que eu poderia contribuir, e estou tentando ver as origens, onde é que nasce as dificuldades
de as pessoas sustentarem um discurso oral de qualidade. E para quem deseja seguir essa profissão, o que tu tens a dizer? Eu acredito que vale a pena. Ser professora vale a pena sempre. E quando eu vejo pessoas interessadas nas licenciaturas, sempre vale a pena. Qualquer que seja a disciplina das letras, nas humanidades, nas exatas, nas engenharias. Todo mundo teve épocas que se dizia, as licenciaturas vão acabar, porque ninguém mais quer ser professor. Mas isso não é verdade. Eu tenho a impressão que nós passamos por um momento de crise, talvez, em que as pessoas pensam apenas que o salário é baixo, mas de qualquer maneira, são todos os momentos, parece que aqueles pendulares em que nós vamos de um extremo ao outro. O reconhecimento pelo trabalho bem feito. Se eu fizer bem ou mal, aparece imediatamente o resultado. E isso talvez seja a grande diferença com outras profissões. Um país que quer fazer diferente, como o Brasil, que busca melhorar, que quer ele precisa de bons professores. De acreditar que é a educação, eu não vejo outro caminho, é só a educação que pode definitivamente promover essa mudança. Fazendo essa diferença, é um trabalho de formiguinha, é aqui, ali, acolá. É onde eu me realizo, gosto muito do que faço. Gosto e faria tudo de novo, certamente. Prof, muito obrigada por compartilhar as tuas histórias conosco. Muito obrigada por nos receber no teu cantinho particular aqui e sucesso na tua carreira. E o Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Nos vemos na próxima em outras histórias. Até lá!